Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre malária, dando prosseguimento ao nosso curso de parasitologia. Voltando ao quadro aqui de protozoários, nós vimos nas aulas passadas sobre o filo Sarcomastigófora e todos os seres, dentro do reino protista que tem flagelos e pseudófilos. Hoje nós vamos ver aqueles parasitos que estão dentro do filo Apicomplexa, começando pela família Plasmodida, gênero Plasmodium. Espécies P. vivax, Falciparum e Malari, que são espécies de Plasmodium presentes no Brasil. A malária, gente, é uma doença, então, provocada por parasitos do filo Apicomplexa, gênero Plasmodium, e ela é caracterizada por ser uma doença infecciosa febril aguda, levando a grande morbidade e mortalidade. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde reportou 228 milhões de casos e 405 mil óbitos, o que reflete que essa é a parasitose que mais mata e mais está presente no mundo, tá? Sendo que a maioria desses óbitos, principalmente, ocorre em crianças com menos de 5 anos de idade na África e gestantes. Nesse gráfico, nós podemos perceber, né, as regiões onde existe endemicidade de malária, né? Ela pega todo o continente sul-americano, continente africano, parte do continente asiático. Então, ela coincide com as áreas tropicais e subtropicais do planeta, que favorecem a presença do vetor, tá? É uma doença transmitida através de um mosquito vetor. Existem 5 espécies de Plasmodium que causam malária em humanos. São elas: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malarium, Plasmodium ovale e Plasmodium knowlesi. Sendo que essa última, né, nos últimos 10 anos, ela tem sido falada. No início, ela era considerada apenas uma parasitose de alguns macacos, mas foi visto que ela também foi capaz de parasitar um homem, tá? Então, esses são os agentes etiológicos da doença, ou seja, parasitos do gênero Plasmodium. Sendo que as 3 primeiras espécies, Plasmodium falciparum, vivax, malariae, estão presentes no continente americano e no Brasil, tá? Então, no Brasil, nós podemos encontrar essas 3 primeiras espécies. A Plasmodium ovale, ela é mais restrita ao continente africano e a knowlesi no asiático. Aqui nós temos um mapa do Brasil, que destaca as áreas de risco para a malária, mostrando que a malária está presente numa região denominada Amazônia Legal do Brasil, principalmente nas regiões do Acre, Amazonas, Amapá, Tocantins, tem alguma coisa também, Pará, Roraima, nessas regiões aí. Sendo que nelas, a espécie Plasmodium vivax é a espécie predominante, mas existem também as espécies de Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. A transmissão, né, a principal forma de transmissão da doença é através da picada do inseto vetor, da fêmea do inseto vetor, chamada de Anopheles. Aqui eu coloquei Anopheles sp porque existem diferentes espécies de Anopheles no Brasil e no mundo que são capazes de transmitir o parasito da malária. Ele tem um hábito preferencial em locais onde existe água limpa, né, lagos, alguns pântanos, e eles são mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer. Então, é o horário mais propenso desses animais fazerem a picada, o repasse sanguíneo desses insetos fazerem
a picada sanguínea, a repasse sanguíneo deles. São espécies, né, presentes principalmente em regiões tropicais e subtropicais do planeta, porque eles gostam de ambientes úmidos, ambientes de calor, ambientes de mata, tá? Existem ainda outras formas de transmissão que são mais raras, e dentro dessas formas de transmissão, elas não conseguem participar de uma fase do ciclo que a gente chama ciclo exoeritrocítico. O que acontece? O parasita da malária, ele tem duas fases dentro do hospedeiro humano, que seria uma no fígado e uma na hemácia, né? O eritrócito. O ciclo exoeritrocítico seria o ciclo fora da hemácia, então seria o ciclo no fígado. Então, por essas formas que aqui eu vou descrever, ele não passa pelo ciclo exoeritrocítico, que seria a congênita da mãe para o filho, transfusão sanguínea, compartilhamento de seringas e acidente de laboratório, uma vez que o parasita está sendo, né, injetado de alguma forma diretamente na corrente sanguínea, então ele não passa pelo fígado. O ciclo biológico é um ciclo, de certa forma, complexo, mas eu vou tentar fazer ele da forma mais simples possível. Para vocês entenderem de uma forma mais simples, é importante vocês focarem no estágio sanguíneo no hospedeiro humano. O que acontece? O hospedeiro humano, nesse caso, ele vai ser o hospedeiro intermediário, porque nele vai ocorrer a fase assexuada da doença. E a fase sexuada, ou seja, onde tem o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, seria no mosquito. Então, o mosquito, na verdade, é o hospedeiro definitivo dessa doença. Como é que o ciclo se inicia? Eu tenho um mosquito anófeles, né? E dentro da glândula salivar dele, eu tenho uma forma do parasito que chama esporozoíta. Esse esporozoíta, durante a picada, ele é injetado na corrente sanguínea e ele vai procurar uma célula para ele se hospedar, tá? A primeira célula que ele vai se hospedar são células do fígado, que começa, então, o estágio hepático ou exoeritrocítico, ou seja, fora da hemácia. Nesse estágio hepático, esse parasita ele vai evoluir, vai gerar esquizontes teciduais, e esses esquizontes vão gerar centenas de merozoítos dentro deles, que vão ser liberados na corrente sanguínea. Esses merozoítos vão procurar a sua segunda célula hospedeira, que seriam as hemácias. Então, uma vez que ele chega nas hemácias, eles vão, através daquele complexo apical, eles vão entrar nas hemácias e vão evoluir ali dentro, eles vão crescer ali dentro. Ele vai começar com o estágio que a gente chama de trofozoíto jovem, ou anel. Ele cresce, vira trofozoíto maduro. Esse trofozoíto, ele continua amadurecendo, formando vários núcleos ali dentro, e esses núcleos, na hora que a hemácia arrebenta, ela libera novos merozoítos na corrente sanguínea. Um ou outro desses merozoítos, eles podem evoluir a gametócitos, que são as células que vão dar continuidade ao ciclo no hospedeiro definitivo, ou seja, no mosquito. Então, durante um novo repasto sanguíneo, esses gametócitos são ingeridos, eles são fecundados, formando zigoto. O zigoto, né, ele evolui a ocinesto, a oocisto, até que chega na glândula salivar do mosquito as formas esporozoítas, tá? Então, aqui nós temos mais detalhados, né, o ciclo biológico, mostrando que o ciclo hepático é chamado de exoeritrocítico e o ciclo sanguíneo é chamado de eritrocítico, porque ele está dentro das hemácias. E aqui nós temos uma descrição de tudo aquilo
que eu já comentei anteriormente. Aqui mostrando para vocês, ó, aqui está o fígado, né, o estágio hepático. Aqui os esquizontes, eles estão formando vários merozoítos. Esses merozoítos caem na corrente sanguínea, entram dentro da hemácia e se transformam em anel, trofozoito, esquizonte formando vários núcleos, e esses núcleos geram vários merozoítos que arrebentam e jogam novamente para a corrente sanguínea. Então, gente, o parasita ele passa uma vez pelo estágio hepático e ele vai fazendo esse ciclo de tempos em tempos na corrente sanguínea, tá? Esse ciclo dele entrar na corrente, dele entrar na hemácia, evoluir e liberar novos merozoítos, variam conforme a espécie, tá? Para o plasmode falciparum, esse ciclo dura de 36 a 48 horas. Para o plasmódio vivax ovale, 48. E para plasmódio malare, 72 horas. Então, ó, relembrando as morfologias, né? O que é morfologia? As formas do parasito. Nós temos os esporozoítos que estão na saliva do mosquito. Eles saem da saliva do mosquito, entram na corrente sanguínea e aí procuram os hepatócitos, né? E nos hepatócitos ele vai virar esquizonte e merozoíto hepático. Saindo dos hepatócitos, eles viram merozoítos sanguíneos, depois trofozoíto jovem, maduro, esquizontes sanguíneos e alguns podem virar gametócitos masculinos e femininos. Existem ainda uma terceira forma presente no plasmódio vivax e ovale, que são os hipnozoítos, que dentro lá do fígado, eles não evoluem para merozoítos hepáticos, eles ficam latentes, eles ficam dormentes ali. E, por fim, às vezes o paciente faz um tratamento, mas ainda tem hipnozoíto, esse hipnozoíto ele pode voltar e continuar o ciclo da doença. Então, essas aqui são as morfologias, né, nas chaves aqui, presentes no homem. Aqui nós temos, né, as diferenças morfológicas para cada espécie de trofozoíta, esquizontes e gametócitos. E no mosquito, que é o hospedeiro definitivo, nós temos, né, a partir do momento que ele faz o repasse sanguíneo e puxa o sangue do hospedeiro intermediário, ele vai pegar gametócito feminino, gametócito masculino, que vão evoluir a macrogameta e microgameta. Esses dois vão se fecundar, formar o zigoto evolui a ocineto, a ocisto e aos esporozoítos que estão na corrente sanguínea. Então, ó, recordando aqui, eu tenho os esporozoítas do plasmódio no vetor, ele pica o ser humano, passa o esporozoíto, ele vai para o fígado, ocorre a fase hepática. Da fase hepática eu tenho a fase sanguínea, ele pode ingerir gametócitos e infectar um novo hospedeiro. Se aqui for uma gestante, ela também pode transmitir esse parasito para o seu feto. Então, gente, em relação à patogenia, eu tenho três fatos importantes. Primeiro, que é a inoculação dos esporozoides na pele, né, com a picada do mosquito. A segunda, que seria a fase hepática. E a terceira, que seria a fase sanguínea. É importante falar que, tanto na inoculação quanto na fase hepática, nós não observamos nenhum sintoma. Então, o paciente não sente absolutamente nada. Os sintomas da doença estão relacionados estritamente à fase sanguínea, que é chamado de ciclo eritrocítico. Por quê? É aquele momento que ele vai encher a célula de merozoíto e vai arrebentar essa célula. Então, é nesse momento que ele é visto pelo sistema imunológico, tá? Então, nós podemos definir a malária em duas fases, que seria a malária não complicada e, em alguns casos, a malária complicada.
tá? Em qualquer uma das duas, é possível observar o acesso malárico, que é caracterizado por picos febris. Nesse caso, os pacientes eles podem ter febre de 39 a 40 graus com delírios, calafrio, palidez, pulso rápido, náusea, vômito, dores musculares, transpiração, muita dor de cabeça. Então, é um momento que realmente prejudica muito o paciente, tá? Pode ter ainda anemia, não somente pelo fato do parásito entrar dentro das hemácias e destruir elas, mas também o que acontece? A gente tem um órgão que se chama baço, e o baço, o que ele faz? Ele destrói células sanguíneas com algum problema. Então, na hora que ele vê que está tendo célula parasitada, ele vai começar a destruir todas. Então, ele destrói tanto as células parasitadas quanto as não parasitadas. Então, eu posso ter anemia. Esse intenso trabalho do baço pode levar à esplenomegalia, devido a essa elevada resposta imunológica do baço, e às vezes a hepatomegalia também. A malária complicada, também conhecida como malária grave ou malária maligna, ela pode levar a um quadro de doença grave. E o que acontece? O plasmódio falciparum, ele é capaz de mudar a superfície da hemácia. Nessa figura aqui abaixo, nós podemos ver uma hemácia normal e uma hemácia parasitada por plasmódio falciparum. É possível observar que ela fica toda enrugada. O que acontece? Quando ela está parasitada e ela passa pelos vasos sanguíneos, acaba que ela fica agarrada ali dentro. E o fato dela ficar agarrada, ela impede a passagem de sangue ali numa quantidade suficiente, né? O que a gente fala é que ocorre um sequestro das hemácias infectadas nos vasos sanguíneos. Isso pode provocar um entupimento de alguns vasos sanguíneos e gerar os problemas da malária grave, tá? Na malária grave, devido a esses sequestros dos eritócitos parasitados, e existe também a formação de rosetas, onde uma vai se ligando com a outra por causa dessa superfície rugosa, eu posso ter quadros de acidose metabólica, edema pulmonar, insuficiência renal, icterícia, choque, anemia, esplenomegalia e os casos mais graves de malária cerebral que pode levar a coma e a morte dos pacientes, tá? É interessante falar também que em algumas regiões endêmicas, devido ao constante contato com o parasita, os indivíduos acabam tornando-se clinicamente imunes, né? Dependendo da faixa etária deles, eles acabam que não têm tantos sintomas, os sintomas deles não são tão vistos de uma forma tão rigorosa. Existem também pacientes que são naturalmente resistentes à malária. Pacientes com alterações genéticas nas hemácias, como as talassemias, anemia falciforme, onde existe uma alteração do formato da hemácia, não permite com que o parasito entre ali dentro, tá? As crianças pequenas e as gestantes possuem o maior risco de ocorrência de formas graves da doença, porque são grupos, né, mais imunossuprimidos, tá? Nas crianças pode haver sequelas graves, como problemas cognitivos, distúrbios de comportamento, problemas na fala, visão, audição, ou seja, é uma doença muito comprometedora para essas crianças pequenas, tá? O diagnóstico. O diagnóstico preconizado é o exame parasitológico do sangue, ou seja, o exame que busca encontrar o agente etiológico da doença. São duas técnicas utilizadas, o esfregaço ou a gota espessa. Nas duas é coletada uma amostra de sangue, sendo que no esfregaço essa amostra ela é distendida e observada ao microscópio, né? A gente não consegue ver tanta densidade de parasitas, mas nós conseguimos ver as espécies de parasita. Diferente da gota espessa, que a gente consegue avaliar muito melhor a quantidade de parasitas, mas a gente não consegue observar
quem são as espécies que estão ali dentro daquela amostra biológica. Aqui, ó, nós podemos observar, né, nessa figura aqui, nós podemos observar as hemácias, né, no canto inferior esquerdo aqui, ó, as hemácias, e aqui nós podemos ver Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum tem a característica de ter dois parasitas por célula, tá? Então, aqui nós conseguimos observar hemácias sadias e hemácias parasitadas, e eu consigo detectar a espécie. Aqui no meu lado direito, eu tenho uma lâmina de gota espessa, que é onde eu pego a gota, coloco azul de metileno. Esse azul de metileno ele vai concentrar basicamente onde existem os parasitos, tá? Então, eu não vou conseguir ver as hemácias mais bonitinhas, só vou conseguir ver parasito. E aqui nessa célula, nessa lâmina, eu consigo observar, né, os gametócitos de Plasmodium falciparum e vivax, tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma infecção mista. Então, o paciente tem infecção pelos dois parasitos. Existem ainda uma terceira opção, que eu só consigo determinar se a pessoa está parasitada ou não, mas eu não consigo verificar qual é o tipo de parasito, que é a detecção de antígenos parasitários por testes de imunocromatografia. O que ele faz? Existem duas proteínas, que são proteínas do parasito, que chama HRP2 e LDH, lactato desidrogenase. Essas duas enzimas, elas são específicas do parasito, então, por aquele teste rápido, eu consigo detectar se tem uma das duas proteínas. Se tiver, quer dizer que eu estou com malária, que eu estou com plasmódio. Pode ser feito também a técnica de PCR para detecção de DNA parasitário, mas ela não é realizada de forma rotineira. O tratamento, para ele ser realizado, é necessário identificar a espécie de parasito. Por quê? Para cada espécie, eu tenho um tratamento específico, né? Já se tem falado no mundo inteiro, né? Já é sabido que existem espécies, principalmente de Plasmodium falciparum, resistentes à cloroquina. A cloroquina era um medicamento que foi usado de forma maciça para tratar malária, e algumas espécies acabaram se tornando resistentes. Então, hoje não se usa mais cloroquina para tratar infecções por Plasmodium falciparum, nós usamos outros medicamentos. Então, para isso, eu preciso saber se o paciente está com Plasmodium falciparum ou outras espécies, tá? Além disso, nós temos que avaliar a idade do paciente, o peso, o histórico médico para ver se ele não tem algumas doenças, tá? Avaliar a exposição anterior ou não ao parasito. Às vezes são pessoas que já têm reincidências na doença, tá? Então tem que avaliar também o tratamento do médico anterior, se teve sucesso ou não. Ou seja, o tratamento varia conforme cada caso, tá? Gestantes e crianças menores de 6 meses têm tratamento especial, porque as gestantes e as crianças menores de 6 meses, elas não podem tomar certos medicamentos que para eles são tóxicos, tá? De forma geral, nas infecções por Plasmodium ovale e Plasmodium vivax, eu trato com cloroquina e primaquina por 7 dias, isso pode variar até 14 dias, tá bem? A cloroquina, ela vai atuar principalmente nos estágios sanguíneos e a primaquina naqueles hipnozoítos que ficam latentes lá no fígado. Então, eu uso duas drogas para evitar resistência e para uma colaborar com a outra no tratamento. Em crianças com menos de 1 ano de idade, eu uso uma outra droga, que é o Atermet e a lumefantrina, ou artesunato e a mefloquina, como opção terapêutica, tá? Na infecção por Plasmodium falciparum, que é a espécie que mais apresenta resistência, nós utilizamos os derivados da artemisinina, tá? No Brasil, utilizamos o Atermet e a lumefantrina, e o artesunato e a mefloquina por 3 dias, tá? E o que seria essa terapia
combinada aí, né? Devido à questão da resistência, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza uma terapia combinada, ou seja, eu utilizo uma droga nova que funciona para parasitos resistentes e eu utilizo uma segunda droga para complementar, tá? Então, a artemisinina e seus derivados, que vêm dessa planta aqui, elas são grupos de lactônicas sesquiterpênicas, que elas atuam em todos os estágios do parasito, inclusive os gametócitos, tá? Então, ela é utilizada em combinações com outras drogas. Todos esses aqui são derivados da artemisinina. E como no esquema adotado pelo Ministério da Saúde no Brasil, a gente usa um derivado da artemisinina, igual a artemeter e o artesunato, juntamente com a lumenfantrina e a mefloquina, tá? Que ajudam no combate e na evitar mesmo a resistência a esses fármacos. Mas, né, assim, tem se falado desde 2017, a Organização Mundial de Saúde já falou que algumas regiões, né, do mundo já está tendo resistência também a essa nova terapia. O que traz grande preocupação, porque esses parasitos resistentes, eles não têm mais tratamento para eles, tá? Então, pesquisa de novas drogas aí sempre se torna muito importante. É possível ainda ocorrer recaídas e recrudescência. O que seria recaída? Recaída é quando aqueles hipnozoítos hepáticos latentes se tornam ativos, né? E eles são observados na infecção por Pervivax e P-Ovale e quando não existe tratamento que faz contra essas formas ativas. Pode ocorrer também o fenômeno de recrudescência, é que quando a gente acha que eliminou o parasito, mas na verdade não. É quando ainda sobra um ou outro parasita que retorna e volta a fazer o ciclo sanguíneo. Profilaxia. Medidas de proteção individual. Usar repelentes, blusas de manga comprida, tela mosquiteira, inseticidas. Evitar aproximar das regiões de risco no início da manhã e ao fim da tarde. Combate ao inseto vetor e as larvas, porque existem larvas que ficam nesses ambientes aquáticos. Tratamento de doentes. Existem desenvolvimentos de vacinas, porém, a mais promissora, apesar de estar na fase 3, ela ainda não alcança 100% de proteção. Na verdade, ela tem alcançado nem 50% de proteção. Então, ainda ela é bastante, de certa forma, não muito usual. Aqui são as referências. Espero vocês para a próxima aula. Até mais.